Bom, pessoal, então já aqui no ambiente de simulação, né, a gente vai utilizar o PSIM para fazer uma simulação do filtro de Antonier. Aqui eu já coloquei aqui o meu controlador, né, o controlador da simulação. Para quem não sabe, ele fica aqui, ó, Simulation Control. Coloquei 100 micro, 0.4 segundos e deixei o resto como tá. Vou vir aqui, ó, em Elements, Power, Other. Ele tem todas essas opções aqui de amplificador operacional. Acredito que se eu usar essa aqui não vai ter problema nenhum. Vamos deixar aqui 2 de uma vez aqui, né? E vou utilizar os resistores. Por enquanto eu vou utilizar valores de resistores aleatórios aqui. Vou colocar, por exemplo, 12K em todo mundo, porque isso só você projetando o seu filtro, você vai conseguir utilizar o valor que você quer a partir do valor que você tem de capacitor e de resistor. O projeto do filtro eu posso tratar em outra aula, porque aí eu posso também falar de filtro Butterworth e Chebyshev, que são outros assuntos também bem interessantes. E aqui a gente vai colocar um último resistor, que é aquele que fica assim, né, na vertical, lá no circuito, e vamos posicionar os nossos amplificadores. Aqui está o amplificador, o primeiro, aqui o segundo. Esse amplificador, do jeito que ele está, ele vem com 5 a menos 5 de alimentação. Isso não importa muito, eu vou deixar desse jeito mesmo, porque eu vou colocar um sinal pequeno aqui também, não vou colocar um sinal grande. Aqui, né, a gente faz as conexões para ele virar o filtro de Antonier. Eu não sei se é essa a pronúncia certa, tá? Um aluno uma vez me corrigiu, porque eu falava Antoniou e ele falou que era Antonier, mas foda-se! É isso mesmo. Aqui, lembrando o seguinte, geralmente no experimento, quando alguém quer fazer o experimento do Antonier, quando quer montar ele, o principal pino que eles esquecem, a principal ligação que eles esquecem é essa aqui, ó, do inversor da porta inversora de cada um dos amplificadores. Elas têm que estar conectadas entre si. E isso aqui, geralmente, quando você faz a montagem, às vezes você nem percebe que você não conectou ela. Essa aqui é a principal que eles esquecem, que os alunos esquecem de conectar. Então aqui também eu vou colocar um capacitor aqui de 100 nano, valores aleatórios, tá? Eu só estou colocando valores assim que vão dar um resultado, valores que tem componentes próximos, né, em laboratório, e vou montar aqui o nosso filtro. Bom, vamos fazer aqui, ó, um filtro, vamos pegar aqui, vamos colocar um resistor aqui também de 12K, depois a gente varia o valor dele para a gente observar como que ele se comporta. Desse jeito que a gente está aqui, o filtro está basicamente montado. Se eu aterrar todos os terminais dele, ele é um filtro que está em repouso e não tem, assim, se ele tivesse uma condição inicial, ele teria uma oscilação, né? Aqui, por exemplo, tem... Vamos até testar isso, que eu nunca fiz isso. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui um VO e vamos testar aqui. Vamos mandar esse cara oscilar. Não deu nada, né? Por que não deu nada? Porque ele não tem condição inicial. A condição inicial dele é zero. Então, se eu colocar aqui uma tensão de 3 volts, por exemplo, aí ele já oscila um tiquinho, né? Ele oscilou feio. Ele não oscilou do jeito que eu esperaria, não. Aqui tá com 12K, aqui tem que ter 12K também. Talvez seja isso, né? Vamos ver agora. Agora sim. Ele oscilou de forma significativa agora. Aqui, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, 3 volts, não importa, né? Se eu colocar aqui um resistor cada vez, nesse caso, como está em paralelo, eu posso colocar um resistor cada vez maior. Vou colocar aqui um de 120K. Esse cara vai oscilar pra caramba. Olha aqui. Ele oscila pra caramba. Ele vira praticamente um filtro LC em paralelo. Se eu quiser também, vamos colocar esse cara aqui. Vou colocar valores absurdos aqui. O que acontece? Ele vira um oscilador. Não se engane, não é assim que você faz um oscilador. Você não consegue fazer um oscilador desse jeito. Mas ele vira praticamente um oscilador, o filtro, né? E qual que é a frequência dele? Bom, a frequência natural dele, pelo que ele está indicando aqui, vamos medir ela aqui. Aproximadamente aqui eu tenho 0.06, eu tenho 7 milissegundos aproximadamente de período. 1 sobre 7 dá quanto? Não é aqui que tem calculadora? Aqui, ó. 1 sobre 7 mili dá 142 Hz, né? Aproximadamente. Então tá, beleza. A frequência natural dele seria 142 Hz. E não interessa se a gente alterou ou não o valor do resistor. O resistor não tem influência nisso. Quem tem influência nisso é somente o valor do capacitor e do indutor. Se eu mudar a capacitância, por exemplo, se eu dobrar ela, ele muda essa frequência. Ele muda ela. Eu vou voltar esse cara aqui a ser grande só para ele oscilar bastante. E esse período aqui, esse tempo aqui, ó, ele vai ser outro, quer ver? Ó? Ele vai ser um tempo de 0.01, aproximadamente aqui, vamos dar até um zoom aqui para ver, aproximadamente 10 ou 11 milissegundos, que significa que ele mudou a frequência dele, né? 1 sobre 11 mili, ele já mudou a frequência dele para 90 Hz, né?
Então, se eu quiser um filtro aqui com 100 nano, ele fica em 140 Hz mais ou menos. Eu posso utilizar um outro filtro do jeito que eu quiser. Eu posso filtrar, por exemplo, 1 kHz? Pode, só apenas mexendo nesses valores aqui, né? Então, vamos dar sequência aqui. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos levantar uma das pernas desse cara. Uma das pernas que eu falo é o seguinte, nós temos 3 perninhas aqui enterradas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou levantar uma delas e vou colocar um sinal, um gerador de sinal. Eu vou optar por colocar um gerador de sinal de onda quadrada porque ele funciona como se fosse um degrau. Então, se você coloca um degrau num sistema, ele responde de forma que você consegue mais ou menos enxergar o que ele é. Se ele é passa baixo, se ele é passa alto, se ele é passa faixa. Se eu levantar essa perninha aqui, ó, se eu vier aqui conectar esse cara aqui, ele vai virar um passa baixa. Então eu vou vir aqui, vou conectar ele aqui, vou deixar aqui como ele tem banda de passagem de 140 Hz, eu vou deixar aqui com aproximadamente uns 12 Hz e aqui pode até ser, vamos colocar aqui um sinal de onda quadrada, 5 volts e 2,5 de offset negativo, né? Então ele vai ser uma onda quadrada de 2,5 a 2,5, 2,5 menos 2,5. Vamos, aqui ó, funcionou. Se eu quiser colocar aqui minha tensão de entrada, eu também venho aqui, ó, dou um shift nela aqui, coloco aqui, é o meu VI, funcionou aqui, ó, vou colocar o meu VI aqui, você vai observar que ele segue, ele tenta seguir esse sinal, ele é um passa baixa, só que ele está oscilando muito. O que eu tenho que fazer aqui, né? Se eu colocasse aqui 12K, ele seria um passa baixa, porém ele estaria só filtrando frequências muito altas, né? Se eu quiser somar uma frequência aqui para ver que ele consegue filtrar, aqui, por exemplo, eu posso colocar um valor até um pouquinho maior, uns 30K, para ele dar uma osciladinha, para a gente ver que ele está tentando seguir, né? Quanto mais esse cara oscilar, assim, o certo seria você calcular esse cara aqui para que ele ficasse mais ou menos, ele tem que chegar um pouquinho aqui, ó, ele tem que vir aqui, ó, ele tem que meio que chegar aqui e parar aqui, sabe assim, ele não precisa nem dar muito, ele não dá nem muito sobressinal quando ele... Aqui ele está quase perto do ideal, é um fator de qualidade 0,7. Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a resposta desse cara. A gente vai primeiro, né? A gente vai ver aqui como que ele funciona em passa alta. Ele passa, né, o sinal que a gente está querendo. Agora a gente vai aterrar esse pino. Vamos colocar ele como passa alta, né? Então ele vai estar aqui. Vamos conectar ele aqui e vamos rodar. Ele está passando um sinal de alta. Ele deixa passar um sinal de alta, porém como é que fala? Aqui, ó, a gente percebe que depois que ele estabiliza, ele fica no zero. O passa-banda também vai fazer uma resposta parecida, só que ele não vai dar essa ponta aguda aqui, ó. Ele não dá essa ponta aguda aqui, ele não deixa passar tanta alta frequência. Se a gente conectar ele aqui, por exemplo, ó, posso também colocar aqui 2 frequências para a gente observar, né? Vamos aterrar esse cara aqui, conectar aqui. Ó. A gente vai observar aqui, ó, tá vendo? Na hora que ele troca de polaridade, o sinal de entrada, ele não dá aquela ponta aguda aqui, esse é um passa-banda. Então aqui a gente pode testar ele também com outros sinais diferentes, por exemplo, a gente pode colocar um sinal de maior frequência e ver se ele passa esse sinal ou não. Por exemplo, faria sentido eu chegar e fazer o seguinte, ó, eu pego aqui, ó, em vez de estar aqui, né, eu pego esse cara, coloco aqui e eu vou colocar em série com ele uma outra onda quadrada, é isso mesmo que você está pensando, uma outra onda quadrada, só que eu vou aumentar a frequência dela aqui para 1.4K, uma frequência 10 vezes mais alta do que a frequência que ele tá, de corte dele, né? Opa, tap has been changed. A gente vai observar o seguinte, sinal de entrada é essa coisa horrorosa aí. Vou até tirar vou remover eles, vou colocar eles de novo desse jeito na ordem, isso. Aí aqui, ó, a gente vê que ele segue o sinal, que ele não tem, ele apresenta um ruidinho aqui, ó, tá vendo esse ruidinho aqui, ó, é o que passou da frequência alta. Então ele segue a média do sinal, ele segue a média, e o que deve estar vindo aqui de frequência alta, ele consegue filtrar numa boa, Isso aqui seria o máximo que está passando dele, né? Ele está passando bem pouquinho. Então ele está filtrando do mesmo jeito. Então aqui a gente tem um sinal de baixa frequência, um de alta frequência, um abaixo da banda de passagem e o outro acima, né? Bom, vamos voltar ao que estava e vamos deixar esse degrau porque a gente vai usar ele desse jeito aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o sinal que eu tenho aqui, vou simular ele em um tempo bem alto. Vou colocar aqui uns 12 segundos aproximadamente. Ele inclusive mudou o passo de tempo aqui. Eu vou deixar aqui 100 micro mesmo. E vou rodar esse cara aqui agora. Vou colocar meus 2 sinais aqui. Ele dá isso aqui mesmo. Só que é claro, ele só repetiu essa entrada aqui várias vezes, ok? Ele só repetiu a minha passagem aqui várias vezes. Meu sinal várias vezes. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse sinal e vou mandar ele para o MATLAB. Por que eu vou mandar ele para o MATLAB? Porque no MATLAB eu consigo
trabalhar com esse sinal de uma forma que eu consigo ver a banda de passagem dele. Inclusive eu tô com medo dele estar distorcendo, eu vou diminuir um pouquinho a amplitude dele, vou colocar ela aqui aproximadamente em 4 volts e vou colocar aqui 2. Se fosse tivesse de 2 a menos 2 volts apenas. Tô com medo dele estar distorcendo por causa do amplificador, por causa da baixa alimentação dele. De novo aqui, ó, os resultados, mesma coisa. Uma outra coisa que eu vou fazer, esse primeiro ciclo aqui, ó, geralmente ele vem errado. Não é que ele vem errado, é que ele vem... Como é que eu vou falar? Ele não pega da mesma condição inicial que estava antes, entendeu? Ele está pegando, inclusive aqui não, aqui até que ele não tá ruim não, vou deixar do jeito que tá. Eu ia fazer um negócio aqui, mas eu vou deixar do jeito que tá. Vamos pegar esse cara aqui, vamos vir aqui, ó, em Edit, View, Data Points, dar um zoom nesse cara aqui. Isso aqui é o seu sinal, ó, aqui é o tempo, aqui é o sinal em pontos, né? Aqui é o tempo, aqui é o seu sinal mesmo, aqui a saída, né? O sinal que você colocou de entrada e a saída. Aqui, se você observar ele aqui, ó, ele vai ficar 0, aqui o 2 vai ficar menos 2, na verdade, aqui esse cara aqui vai variar o tempo todo, e a gente vai exportar esse cara. O que eu vou fazer? Eu vou exportar ele para um arquivo que eu já estava usando, é esse arquivo aqui, ó, vou dar o nome dele de res underline psim, pode ser o arquivo que você quiser, pode ser o nome que você quiser, pode ser resultado, qualquer coisa. Aqui é um arquivo txt e eu vou importar ele para o MATLAB. Vou salvar em cima dele, né? Que é um resultado que eu já estava trabalhando. E vamos vir no MATLAB e construir uma rotina que eu já até tinha construído, só que eu apaguei para que a gente faça junto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, criar uma variável aqui que chama res. Vou utilizar uma função que chama import data, entre parênteses, aspas simples, e o nome do arquivo, res.psim.txt, com a extensão também. Aqui tem que ter muita atenção de que esse cara aqui, ó, ele não vai funcionar se ele estiver na pasta que ele está aqui, ó, nessa pasta aqui atual, 2011. Ele só vai conseguir importar esse arquivo aqui, ó, se você colocar o endereço dele aqui. Ou você coloca aqui no texto, ou você simplesmente vem aqui e usa a pasta em que está o txt. Inclusive o txt está aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui. Se eu clicar 2 vezes nele, inclusive, eu acho que ele já vem aqui importado. É porque eu gosto de fazer as coisas do jeito antigo mesmo. Então aqui eu clear all, eu vou dar um nome aqui agora de tempo, né, pro primeiro vetor desse cara. É um vetor de linha, é uma coluna que eu vou pegar e vou dar o nome de tempo. Vou copiar ela aqui para facilitar, para ficar mais rápido. Vou dar o nome aqui de entrada, né, VI, e vou dar o nome de VO. Inclusive, não, vamos voltar que eu quero fazer mais uma coisa. Antes de pegar os resultados, a gente vai fazer o seguinte. Vai parecer meio loucura o que eu vou fazer, mas eu vou pegar vamos pegar aqui, ó, um medidor de tensão. Eu vou pegar esse medidor de tensão e vou medir ele, né, e vou derivar a saída dele. O que eu vou fazer? Eu vou derivar os sinais que eu estou pegando. Então eu vou derivar esse cara aqui e vou derivar esse cara aqui. Pegar ele aqui também. Colar aqui e aqui a gente pode colocar um terra em cada um aqui, né, que ele vai medir em relação ao terra, ao zero, e vou colocar aqui um sinal aqui, vou chamar de DVI, DVO, né, esse aqui DVO, e esse aqui é o DVI, derivada da entrada, né. O que eu estou fazendo? Eu vou rodar isso aqui, vou deixar do jeito que tá, vou só pegar esses resultados aqui, não precisa preocupar que eles dão uma coisa estranha mesmo, eles só dão a derivada dos sinais. Aqui você tem a derivada do degrau, que é um monte de impulso, e aqui a resposta ao impulso. A resposta ao impulso do meu sinal. Vou vir aqui, pegar esses pontos e vou exportar eles, salvar, né, da mesma forma que eu salvei, no mesmo arquivo. Beleza, agora sim eu vou para a rotina. Indo para a rotina, eu vou importar e dar os nomes que eu quero aqui para as variáveis. A minha entrada é o segundo, se eu não me engano, e eu vou pegar DVI, DVO, né? Beleza. O que eu estou pegando, na verdade? É como se eu estivesse pegando a resposta impulsiva, a resposta a um impulso, né, ideal de cada um do filtro, né? Então, eu vou pegar esse cara, vou continuar aqui fazendo a rotina. Antes de continuar aqui, a gente vai vir no Help, eu vou fazer a FFT desse cara. Você vem aqui, clica no Help, Product Help, clica aqui em FFT, ele vai abrir esse arquivo aqui. Isso aqui, se você quiser dar uma lida para entender como é que funciona, a FFT dele. Eu vou vir aqui e vou pegar esse trecho de código aqui, ó. Pegar esse trecho de código aqui que já faz a FFT pronta, né? Vou colar ele aqui embaixo e vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou explicar, tá? Não precisa ficar preocupado não. Se você quiser dar uma lida lá no Help depois. O FFT, ele faz a gente consegue ver um resultado de um sinal periódico na frequência, né? Então ele plota esse sinal na frequência,
no domínio da frequência, basicamente. Bem grosso modo é isso. Ele utiliza essa rotina aqui meio metódica, mas esse aqui, ó, esse NFFT aqui é o tamanho do comprimento da FFT que ele vai fazer e ela é baseada num número aproximado, numa raiz, numa potência aproximada de 2 do comprimento do vetor que você está trabalhando. Então a gente vai pegar o vetor aqui do tempo, ou qualquer um desses outros dois aí que a gente acabou de criar, vai dar o nome dele de o L de comprimento do tempo. Depois ele faz o seguinte, ele pega aqui e fala assim, olha, eu vou pegar um sinal no tempo, Y, minúsculo, e vou fazer a FFT desse sinal com base nesses parâmetros aqui. Então esse sinal aqui a gente pode, por exemplo, substituir ele por DVI e colocar aqui, por exemplo, DVI maiúsculo, né, como se fosse no domínio da frequência. Essas variáveis aqui a gente já tem. Agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai precisar dessa variável aqui, que é o tempo, a frequência de amostragem da simulação. Então essa variável ela é fs minúsculo, né? O tempo, se você pode pegar o instante de tempo 2 menos o instante de tempo 1, lembrando que o tempo seu agora é um vetor, então você tem esse vetor aqui, ó, no resultado. E o que mais? E ele faz isso aqui de pronto já. Agora ele vai plotar o espectro desse cara aqui num plot, né? Num plot dele aqui mesmo. Aí a gente troca esse cara aqui por DVI, né? E vamos apagar isso aqui, que eu não quero ver isso aqui na minha figura, não. Quero ela limpa, né? Depois eu explico o que ela tem. Vou repetir esse cara. Não, eu vou repetir apenas esses dois aqui, ó. O DVI e o plot. Vou colocar aqui DVO. Aqui também eu vou colocar DVO. E aqui DVO. E vou apagar essa linha aqui que ela já existe, né? Então o domínio da frequência já foi estabelecido aqui. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar aqui, vou rodar esse cara. Primeiro eu vou rodar esse aqui, né? Opa, criei dois arquivos novos aqui sem querer. Vou rodar esse cara aqui. Ele criou meus vetores aqui. Ele não criou o DVI. Deixa eu ver. Undefined. Ah, tá. Antes de você simplesmente sair fazendo igual eu fiz aí, você tem que vir aqui nesse TXT. É bom que você venha e faça isso aqui, ó. Clica nele, abre duas vezes o TXT e simplesmente apaga só essa primeira linha aqui, ó, time, DVI, DVO. Apaga ela, deixa do jeito que está, o resto aqui não tem problema nenhum. E salva. Agora sim. Agora a gente importa de novo, aí ele vai vir com, tá vendo, com os valores aqui. E aqui a gente vai rodar e ele vai sair esses dois resultados, inclusive um aqui eu já vou colocar em vermelho. Vou colocar o da saída em vermelho, porque senão dá um trabalho danado de colocar ela ali. Vamos rodar. Aqui a princípio você não está vendo nada, mas basicamente é o seguinte, aqui ó, a gente vai clicar, vamos vir aqui em Y, colocar em log. Ah tá, tem outra coisa também. Antes de rodar, vamos colocar aqui, vamos ligar o hold on, que aí ele plota os dois gráficos, é por isso que não estava vendo nada. Aqui agora a gente está vendo os dois gráficos. E o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou pegar esse cara aqui. Desse jeito que você está vendo, você pode até dizer o seguinte, ó, esse azul aqui significa a minha entrada, esse vermelho aqui a minha saída. Esse vermelho é a minha saída. Só que fica difícil de você enxergar isso aqui do jeito que está. Aqui eu sei que está passando sinal, né? A minha saída está passando sinal e aqui para frente não está. Então, aparentemente, você olha isso aqui e fala, é um passa-baixa. Se você olhar aqui com boa vontade, com bastante amor no coração, você vai conseguir ver que isso aqui é um passa-baixa. Porém, para não ficar dúvida, eu vou vir aqui e colocar todo mundo em log, todos os dois eixos em log. Aí vai ficar com uma aparência mais próxima de um passa-baixa. Você olhando assim também, não dá para você ver muito, mas a gente vai ligar os pontos aqui. Aqui é o seguinte, basicamente é o seguinte. Vou dar um zoom aqui numa parte melhor também, né? Porque aqui a gente está pegando do menos 10, né? O azul, ele é o sinal, o pulso de entrada, né? Aquele pulso de entrada, a derivada do pulso de entrada. Reparem que ele é basicamente uma reta. Ele, na verdade, o que ele é? O que é esse cara aqui? Ele é um degrau, vou deixar aqui do jeito que tá. Ele é praticamente um degrau no domínio da frequência. Um pulso, né? Um trem de pulso, ele é um degrau no domínio da frequência. Assim como uma frequência, né? Um sinal periódico com uma mesma frequência, ela é praticamente um pulso
no domínio da frequência. Então, esse cara aqui é um sinal que tem valor bem elevado e dura muito pouco tempo. Ele é um pulso, ele é um impulso, né? Não um impulso ideal, mas ele se aproxima disso. E ele tem uma característica disso aqui, ó, ele parece um degrau. Enquanto aqui a gente tem agora, aqui ó, a nossa resposta do filtro, ela é isso aqui, ó. Eu vou desenhar aqui que ele está fazendo aqui, o desenho que a gente quer enxergar, né? Ela está dando uma resposta dessa forma aqui. Ela está dando uma resposta que deixa passar sinais de baixa frequência. Veja que esses sinais aqui eles estão com valor elevado. E a partir de uma frequência de corte, ela começa a ser baixinha. Um outro erro que eu cometi aqui antes de continuar, né? Eu fiz isso aqui, ó. É o inverso, tá? Agora que eu percebi ele no resultado. Eu tinha cometido esse erro enquanto eu estava testando, né? E eu cometi ele de novo. É o inverso do tempo do instante tempo 1 menos o instante tempo 2, ou seja, a diferença de tempo de amostragem. É o tempo de amostragem que você usou. Vamos rodar de novo aqui para não ter esse problema. E vamos rodar de novo e fazer tudo de novo, né? Aqui agora eu vou fechar, vou rodar esse cara aqui de novo. Agora sim, que o eixo de frequência não estava fazendo sentido, né? O eixo, realmente esse eixo aqui de baixo, o da abscissa não estava fazendo sentido. Então a gente vai vir aqui fazer a mesma coisa, log, e começar a desligar os pontos aqui. Vamos pegar mais aqui para frente, que a gente pega uma área mais útil do gráfico. E vamos ver aqui, olha. Vamos inserir uma linha, título não. Vamos inserir uma linha em que diz pra gente como que esse cara está se comportando. Aqui, ó, ele está se comportando como passa baixa. Chegando na frequência de ressonância, ele tem umas frequências maiores. E aqui ele está se comportando, ele está deixando passar uma frequência e limitando as outras inferiores, né? Ah, mas esse ruidinho aqui, não, aqui eu peço que você dê atenção, principalmente essa parte aqui, ó. Isso aqui já é coisa de erro numérico já. Isso aqui já é problema de erro numérico mesmo da própria simulação, limites da simulação, do cálculo da FFT. Mas basicamente ele é isso aqui, ó. Sua banda de passagem, sua resposta em frequência, ela tá nesse gráfico. Só ter um pouquinho de boa vontade que você consegue enxergar. Então esse cara funcionou como filtro, né? E se a gente quiser alterar ele depois, digamos, se a gente alterasse ele para filtro passa baixa, ele teria um comportamento assim. Se fosse passa alto, ele teria um comportamento contrário aqui, ele deixaria passar, né? Não dá até para fazer isso. Vamos copiar ele aqui, aterrar esse cara e vamos fazer aqui, por exemplo, passa alta. Não, passa faixa. Vamos fazer um passa faixa. Vamos rodar ele. O que está aqui, você vai vir, abrir aqui o Viewpoints, vir aqui, salvar aqui, né, no RESP, sim, substituir. Aí você vai abrir a pasta aqui, vai clicar 2 vezes nele, apagar essa primeira linha aqui, ó, né, essa primeira linha e fechar aqui. Engraçado, tá dando menos 20 ali, vou ver isso depois. Mas, aqui, agora a gente vem aqui na rotina, esse aqui, vem aqui na rotina, vamos rodar, vou importar de novo, vamos rodar de novo e eu vou até manter esse cara aqui do jeito que tá, e esse aqui eu vou pintar ele de outra cor. Vamos pintar ele aqui de verde e a gente vai observar o sinal verde, tá? Sem chroma key, vamos pintar ele aqui de... esse verde aqui tá melhor. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar os picos dele, vamos tirar esse cara aqui por enquanto. Aqui tem um outro aqui também, tá, beleza. Aqui a gente vai observar o seguinte, aqui, ó, ele tá dando um ganho. Eu vou tirar esse cara, essa resposta aqui, que não era isso. Vou tirar essa aqui também. Aqui, ó, a gente pode observar que ele tá dando um ganho. Ele é um passa-faixa, então ele tá dando um ganho dessa forma aqui, ó. Ele tá deixando passar essa faixa aqui aproximadamente, em torno desse cara aqui. Ele está deixando passar em torno desse cara aqui e eliminando frequências, na verdade mitigando, né, frequências altas e frequências baixas, ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da simulação, dos resultados. Se tiverem alguma dúvida, por favor, comentem aí. Se tiverem alguma sugestão também de alguma simulação,
também comentem, né? Botem nos comentários e nos vemos na próxima simulação. Um abraço.